Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a herpes genital. A herpes é uma doença sexualmente transmissível, sendo que é incurável e recorrente, ou seja, vai e volta ao longo do tempo. É a DST ulcerada mais frequente de todas e tem um pico de incidência entre os adolescentes, uma vez que estes têm o início precoce da atividade sexual e maior exposição sexual também. Quanto ao seu agente etiológico, temos dois principais, o herpes vírus 1 e o herpes vírus 2. Os dois podem causar a infecção em qualquer parte do corpo, sendo que geralmente a primeira infecção tem caráter assintomático. A transmissão é por via sexual, mas também pode ser orogenital. O vírus ele permanece nos tecidos nervosos por toda a vida depois da primeira infecção da paciente e tem o período de incubação de cerca de 4 dias. Alguns estudos têm mostrado que o aumento da participação do tipo 1 na lesão genital, mas o vírus do tipo 2 persiste por mais tempo. Um pouquinho da epidemiologia, focando nas grávidas, a gente tem que lembrar que 42% das gestantes têm os anticorpos contra o herpes vírus 2, sendo que não tem história de lesão e nem história prévia em 60% a 80% das mulheres com bebês que foram infectados pelo herpes vírus. Então, quanto ao quadro clínico dessa paciente, a forma primária normalmente é a mais grave, mas também em alguns casos pode não produzir sintomas. A paciente vai chegar com prurido, ardência, hipersensibilidade, queimação e lesões cutâneas que transmitirão o vírus por contato direto. Vamos notar pápulas eritematosas de cerca de 3 a 10 milímetros agrupadas, além de uma adenopatia dolorosa inguinal bilateral. Como eu disse, a herpes ela é uma doença recorrente. Cada vez que ela volta, ela geralmente ela é mais branda e os episódios são mais curtos e se tornam mais frequentes com o passar do tempo. O herpes vírus tipo 1 tem uma recorrência de cerca de 50%, já o 2, 80%. Algumas causas podem dar um início a essa recorrência, como quadros febris, exposição solar, uso de antibiótico de forma prolongada e traumatismo. Apesar de diversos autores sugerirem que o diagnóstico clínico é bastante sensível, o CDC em 2015 fala que o diagnóstico clínico pode ser difícil, porque clássicas lesões vesiculares dolorosas ou ulcerativas estão ausentes em vários pacientes. O citodiagnóstico de Tizank pode ser útil como método auxiliar, permitindo a gente achar células multinucleadas e balonização celular. Deve ser lembrado que não é um diagnóstico específico, não é feito especificamente, uma vez que outros vírus podem apresentar o mesmo aspecto, como o da varicela. Além disso, pelo esse método de Tizank, não é capaz de promover a diferenciação entre o tipo 1 e o tipo 2. A sorologia. Os anticorpos contra o herpes desenvolvem-se após a infecção primária e permanecem por toda a vida. Tem valor se houver elevação nos títulos em 4 semanas. A pesquisa de anticorpos monoclonais na imunofluorescência direta tem eficácia semelhante à cultura, mas é de menor custo, fácil realização e mais rapidez no resultado. Quanto à cultura, é uma técnica mais específica, a sensibilidade varia de acordo com o estágio, sendo progressivamente menor em lesões vesiculosas, pustulosas, ulceradas e crostosas. Sua execução na prática é de menor importância. A biópsia também não é rotineiramente realizada. Enquanto ao tratamento, o herpes, como eu falei no início do vídeo, é uma doença recorrente e incurável. Logo, o objetivo do tratamento não é erradicar o vírus, e sim encurtar o curso da distância, diminuir sua intensidade e sua recorrência. O tratamento será assintomático e pode ser realizado com analgésicos orais para alívio da dor
limpeza local com compressas de solução fisiológica ou desgermante em solução aquosa para higienização das lesões. A gente não deve utilizar corticoides e podem ser utilizados antibióticos tópicos como a neomicina, nos casos de infecção secundária. O tratamento específico deve ser realizado com aciclovir, valaciclovir ou fanciclovir por 7 a 10 dias, segundo o guideline da CDC em 2015. Caso não haja cura até 10 dias, pode-se estender o tratamento. Já o Ministério da Saúde recomenda apenas o aciclovir de 7 a 10 dias. O tratamento tópico tem eficácia questionável, não parece alterar o curso da doença e a sua utilização deve ser desencorajada. Deve-se lembrar que os antibióticos tópicos, como a neomicina, podem ser empregados, como eu falei, no caso de infecção secundária. No caso de recorrência, o tratamento deve ser iniciado aos primeiros sintomas prodrômicos por 5 dias de duração. Em casos graves, o uso do aciclovir deverá ser venoso, de 5 a 10 mg por quilo, de 8 em 8 horas, de 5 a 7 dias ou até a regressão. O tratamento supressivo está indicado em pacientes que apresentam recidiva de 6 ou mais vezes ao ano e é tratada com aciclovir 400 mg 2 vezes por dia, por 6 meses a 1 ano. Algumas observações devem ser levadas em conta. Como eu falei, o tratamento antiviral não erradicará o vírus, mas pode reduzir a frequência e a duração das recorrências após a infecção primária. O tratamento tópico com aciclovir, embora seja discutível sua eficácia, parece diminuir os sintomas, tempo de infecção e liberação do vírus, mas não há dados suficientes para recomendar ele. A herpes e a gravidez. O risco de transmissão para o bebê é maior quando a infecção é primária e ocorre no 3º trimestre, e é menor nos casos recorrentes ou quando a infecção primária ocorre no 1º trimestre de gravidez. O risco de transmissão vertical. Em 85% das vezes, ocorre durante o parto ou próximo a ele. O risco é maior na infecção primária, cerca de 41% a 50%, pela ausência de anticorpos maternos. O primeiro episódio não primário tem risco de 33% e nas recidivas 0 a 3%. A lactação ela não vai estar contraindicada, exceto quando a lesão herpética ativa nas mamas da paciente. Quanto ao quadro clínico, a infecção no 1º trimestre pode levar à disseminação hematogênica do vírus, causando aborto. E a infecção tardia pode gerar trabalho de parto pré-termo, crescimento intrauterino restrito e maior mortalidade fetal. E a hepatite herpética, que é rara, mas tem alta taxa de mortalidade, cerca de 50%, quando ela não é tratada. A prevenção. A prevenção do herpes neonatal em pacientes soronegativas vai compreender evitar o contato com pessoas que são infectadas e interromper a gestação por via alta na presença de lesões ativas no canal de parto. Então, caso a gestante sem infecção genital conhecida, a gente tem que evitar relações sexuais durante o 3º trimestre com parceiros sabidamente infectados ou suspeitos para infecção e realizar cesariana dentro de 4 a 6 horas nos casos de ruptura prematura de membranas em gestantes com doença genital clinicamente ativa, com o objetivo de diminuir o risco de transmissão para o bebê. Então, um fluxograma para a gente saber mais ou menos quando temos infecção herpética genital, uma infecção primária, no 3º trimestre ou no momento do parto, a gente opta pela cesárea. Quando é infecção recorrente, lesão ou pródromos por ocasião do parto, também optamos por cesárea. Já em qualquer outro cenário, utilizamos a aciclovir a partir da 36ª semana até o parto e podemos assim fazer o parto genital. Então é isso, pessoal.